George Everest foi um agrimensor e geógrafo britânico de Crickhowell, País de Gales, que serviu como agrimensor geral na Índia de 1830 a 1843. Ele é mais conhecido pelo seu sobrenome, Everest, onde em 1865 a Royal Geographical Society renomeou o Pico 15, no Himalaia, para seu segundo nome. Na época, o Everest era apenas identificado como o pico mais alto do mundo. Mas como tudo isso aconteceu? Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Ser George Everest. Depois de receber uma educação militar em Marlow, Everest ingressou na Companhia das Índias Orientais e chegou à Índia aos 16 anos. Ele acabou se tornando assistente de William Lambton no projeto de pesquisa trigonométrica na Índia. Mais tarde substituiu Lambton como superintendente da pesquisa em 1823. George Everest foi o grande responsável pelo mapeamento do arco meridiano, do ponto mais ao sul da Índia até norte do Nepal. Uma distância de cerca de 2.400 quilômetros, uma tarefa que levou de 1806 a 1841 para ser concluída. Ele foi feito agrimensor geral da Índia em 1830, aposentando-se em 1843 e retornando à Inglaterra. Andrew Scott, seu protegido e sucessor como agrimensor geral, foi responsável por apresentar seu nome em 1856 à Royal Geographical Society. O nome de Everest foi usado como um compromisso devido à dificuldade de escolher entre vários nomes locais para a montanha. George Everest inicialmente era contrário a essa honra, pois não tinha nada a ver com sua descoberta e acreditava que seu nome não era facilmente escrito ou pronunciado em hindi. Everest nasceu em 4 de julho de 1790, mas seu local de nascimento é incerto. Ele foi batizado na igreja de Santa Alfege, Greenwich, Londres, em 27 de janeiro de 1791. Everest era o filho mais velho e terceiro de 6 filhos de Lucetta Mary e William Tristram Everest. Seu pai era um advogado e juiz de paz, parte de uma família de Greenwich de longa data, e foi bem-sucedido o suficiente para adquirir uma grande propriedade no sul do País de Gales. Seu avô John Everest, filho de um açougueiro, foi o primeiro da família a ingressar na advocacia. Everest era um maçom, iniciado na Loja Netuno, sob a autoridade da Grande Loja da Inglaterra. Mais tarde, tendo retornado à Inglaterra, ingressou na Loja do Príncipe de Gales, em Londres, em 20 de fevereiro de 1829. Everest foi educado no Real Colégio Militar em Marlow, antes de ingressar na Companhia das Índias Orientais como cadete em 1806. Ele foi comissionado como segundo-tenente na artilharia de Bengala e partiu para a Índia no mesmo ano. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Everest na Índia, mas aparentemente ele tinha talento para matemática e astronomia. Ele foi destacado para Java em 1814, onde o tenente-governador Stanford o nomeou para pesquisar a ilha. Ele retornou a Bengala em 1816, onde melhorou o conhecimento britânico do Ganges. Mais tarde, ele pesquisou uma linha de telégrafo de Calcutá a Benares, cobrindo aproximadamente 640 quilômetros. O trabalho de Everest chamou a atenção do coronel William Lambton, líder do projeto de pesquisa trigonométrica, que o nomeou seu assistente-chefe. Ele se juntou a Lambton em Hyderabad em 1818, onde estava no processo de levantamento de um arco meridiano ao norte do Cabo Comorin. Ele foi responsável por grande parte do trabalho de campo, e em 1820 contraiu malária, necessitando de um período de recuperação, o qual passou no Cabo da Boa Esperança. Everest retornou à Índia em 1821. Ele sucedeu Lambton em 1823 após sua morte, como superintendente do projeto de pesquisa trigonométrica da Índia, e nos anos seguintes estendeu os esforços de seu predecessor no arco até Ciron, na atual Madhya Pradesh. Everest sofria de problemas de saúde, os efeitos da febre e do reumatismo o deixaram meio paralisado. Ele partiu para a Inglaterra em 1825, onde passou os 5 anos seguintes se recuperando. Everest foi eleito membro da Royal Society em março de 1827. A maior parte de seu tempo livre era gasto fazendo lobby junto à Companhia das Índias Orientais por melhores equipamentos e estudando os métodos de mapeamento de terreno. De acordo com sua sobrinha Mary Buolly, ele se familiarizou com o pensamento indiano. Meu tio,
George Everest foi enviado para a Índia em 1806, aos 16 anos. O menino saiu ignorante e intocado. Ele conheceu um Brahman erudito que o ensinou. Não os detalhes de seu próprio ritual, como fazem os missionários europeus, mas o segredo de como o homem pode manter comunhão com o infinito desconhecido. É muito provável que Everest tenha introduzido o pensamento indiano para outras pessoas também. Em junho de 1830, Everest retornou à Índia para continuar seu trabalho na grande pesquisa trigonométrica, e foi simultaneamente nomeado agrimensor geral da Índia. O arco de Cape Comorin até a fronteira norte da Índia Britânica foi finalmente concluído em 1841, sob a supervisão de Andrew Scott. Para sua consternação, grande parte de seu tempo era gasto em questões administrativas. Everest teve uma casa em Mussoorie, Uttarakhand, na Índia. Construída em 1832, sua localização tem vista panorâmica para o Vale Doon de um lado, do rio Aglar de outro, e da cordilheira do Himalaia ao norte. A casa é conhecida hoje como Casa Laboratório de Sir George Everest, ou Park House. A Companhia das Índias Orientais nomeou provisoriamente Thomas Jervis como sucessor de Everest, e Jervis posteriormente deu uma série de palestras para a Royal Society sobre as deficiências percebidas dos métodos de Everest. Em resposta, Everest escreveu uma série de cartas abertas ao príncipe Augustus Frederick, duque de Sussex, presidente da sociedade, nas quais criticava a sociedade por se intrometer em assuntos sobre os quais poucos sabem. Jervis retirou-se da consideração, e Everest garantiu com sucesso a nomeação de seu protegido Andrew Scott como seu sucessor. Ele renunciou em novembro de 1842, e sua comissão foi formalmente revogada em dezembro de 1843, quando ele retornou à Inglaterra. Em 1845, Everest foi passageiro da primeira viagem do SS Great Britain, que foi a primeira travessia do oceano por um navio a vapor. Em 1847, Everest publicou um relato da medição de 2 seções do arco meridional da Índia, pelo qual foi premiado com uma medalha da Royal Astronomical Society. Mais tarde, ele foi eleito membro da Royal Asiatic Society e da Royal Geographical Society. Everest foi promovido a coronel em 1854 e criado cavaleiro em março de 1861. Ele morreu em sua casa no Hyde Park, em 1º de dezembro de 1866, e foi enterrado na igreja de St. Andrew. George Everest não tinha ligação direta com a montanha que leva seu nome, que ele nunca viu. Ele foi, no entanto, responsável por contratar Andrew Scott, que fez as primeiras observações formais da montanha, e Radhanath Sikar, que calculou sua altura. Em março de 1856, Andrew Scott escreveu à Royal Geographical Society, para anunciar que se acreditava que a montanha era a mais alta do mundo, e propôs que ela fosse nomeada, em homenagem ao meu ilustre predecessor, pois era, sem qualquer nome local que possamos descobrir, a denominação nativa, se tiver alguma, provavelmente não será determinada antes que tenhamos permissão para penetrar no Nepal. De fato, havia vários nomes nativos entre os nepaleses e tibetanos, mas essas áreas estavam fechadas para os britânicos na época, e as pessoas que viviam mais ao sul do Himalaia não tinham um nome específico para o pico. Depois de 1856, a proposta de Andrew Scott foi amplamente debatida pela Royal Geographical Society e órgãos semelhantes. Outros estudiosos da Índia apresentaram nomes nativos que acreditavam ser corretos. No entanto, em 1865, a sociedade estabeleceu oficialmente o nome Monte Everest em sua homenagem. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal no YouTube ou no Spotify. Até a próxima história!